Olá, que bom ter você com a gente outra vez. Bom, antes de mais nada, eu quero pedir para você que compartilhe, curta, deixe os seus comentários. Afinal das contas, esse momento é nosso, entre nós e as escrituras. Então, divulgue, compartilhe, mande esse vídeo para alguém que você conhece, peça para se inscrever e vamos juntos fazer uma equipe top, para a glória de Deus. Bom, entre nós as escrituras de hoje, nós vamos fazer uma reflexão rápida, até porque esse momento não é um momento muito extenso, é uma reflexão mesmo bíblica, e para a ocasião eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Vamos ler? Apanhai-me as raposas e as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém? Para começar, vamos lá. Cântico dos Cânticos é uma canção de amor explícita, uma canção de amor explícita, mas de um bom gosto, para projetar. Olha que interessante, ela é uma canção de amor explícita, mas de bom gosto, mas ela vem para projetar solteiros à paciência, até que tenha seu amado, a sua amada, ao mesmo tempo aos maridos e às esposas para se cuidarem um dos outros, e também todos esses, tanto solteiros quanto os casados, a Cristo. Então, ele não só projeta os solteiros à paciência, como projeta os maridos às esposas, esposas aos maridos, como projeta todos a Cristo. Interessante, né? É a linguagem, é a beleza apoteótica do verdadeiro e perfeito amor. É a beleza gloriosa, triunfante do verdadeiro e perfeito amor. O livro de Cantares de Salomão tem essa beleza, é uma linguagem de amor matrimonial. Mas, no entanto, como o casamento é uma janela para um relacionamento entre Cristo e a igreja, então o Cântico dos Cânticos é também algo relacionado ao Evangelho. E nós vamos, nesse momento, falar um pouquinho das raposinhas. Apanhai as raposas e as raposinhas. Tem pessoas que não dão importância às raposinhas. Vão ser encantadas, né? Parece algo tão inofensivo, tão pequenininho. Mas Salomão já dizia no capítulo 2, quando ele cita a respeito do amor, ele já citou essa palavra porque ele sabia, na verdade, o Salomão entendia um pouquinho de raposas, viu? Porque ele cita: apanhai as raposas e as rapozinhas que fazem mal à minha vinha, ou às nossas vinhas. Por quê? Porque as nossas vinhas estão em flor. Interessante que as vinhas em flor, elas apontavam para uma colheita lá na frente. Se a flor é destruída, automaticamente, consequentemente, não se tem frutos. Então, todo cuidado é pouco quando se diz de raposinhas, viu? Bom, Cantares de Salomão é o 5º livro poético do Antigo Testamento. E em sua divisão ou classificação, o Antigo Testamento fica assim. O Antigo Testamento, ele possui 39 livros. Quando nós vamos estudá-los, nós classificamos ou dividimos esses livros da seguinte maneira. Os 5 primeiros livros, Pentateuco, livros de Moisés, ou Torá para os judeus, eles estão, então, do livro do Gênesis até o Deuteronômio. Depois nós estudamos, dentro do Antigo Testamento, nós estudamos os livros históricos. Então, Pentateuco são 5 livros, e os livros históricos, eles vão de Josué a Esther. São 12 livros. A gente vai estudar sobre a história de Israel. Tá. Depois nós vamos encontrar os livros poéticos, que eles vão de Jó
até o Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos de Salomão, como diz no original hebraico. E depois nós vamos estudar os proféticos, sendo 5 deles os profetas menores e 12 maiores e 12 os profetas menores. Os profetas maiores, eles vão de Isaías a Daniel, e os profetas menores, eles vão de Oséias a Malaquias. Então, totaliza os 39 livros do Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento. E nós estamos focados aqui no 5º livro poético, que faz parte dos livros que vão de Jó a Cantares de Salomão. Essa história da raposinha, ela traz uma lição muito importante para a nossa vida. Como se trata de uma reflexão, nós vamos falar aqui bem rapidinho. Bom, as raposas, é muito bom a gente ter em mente que as raposas, elas eram conhecidas por Salomão por sua perspicácia, por sua sagacidade, sua malícia. Então, quando fala de raposas e raposinhas que estão no meio da vinha, querendo destruir a vinha porque a vinha está em flor, os nossos relacionamentos, seja matrimoniais, sociais, em família, na igreja, onde for, qualquer lugar da sociedade, os nossos relacionamentos, eles devem ser protegidos dessas raposas e raposinhas que vêm justamente para destruir esse relacionamento, essa convivência pacífica, essa graça de viver em paz e sociedade, seja dentro do lar, fora do lar. Essas raposas e essas raposinhas, elas vêm como oportunistas. E as raposinhas, elas encantam muitas vezes, né? E as pessoas vão deixando de lado. Isso aqui não tem problema não. O que é? Imagina. Deixa pra lá. E a gente aprende alguma coisa, sabe, com Salomão, quando ele fala das raposas. Vocês sabiam que as raposas, elas são oportunistas? E elas pegam as presas vivas pelo prazer de matá-las vivas? Vocês sabiam disso? Será que não tem alguma raposinha que está rodeando a sua vinha, que está em flor, há frutos vindo aí pela frente, a bênção chegando aí, promessas de Deus para ser cumprida, mas essas raposas, essas raposinhas que parecem tão inofensivas, será que se a gente não ficar atento com isso, nós podemos ter um prejuízo muito grande na vinha? Seja no âmbito matrimonial, ministerial, familiar, social. O Senhor nos leva nessa reflexão a entender e a abrir os olhos para essas coisas, sabe? Que pode vir e comprometer o resultado. Mas Deus me fez uma promessa, irmã Elizabeth. Ele vai cumprir, sim, Deus vai cumprir a promessa. Deus vai cumprir a promessa que Ele te fez, porque Ele é Deus. Mas há nesse percurso, nesse trajeto entre a promessa e o cumprimento, a gente caminha, muitas vezes, estradas áridas. Nós caminhamos por lugares difíceis. E muitas vezes, quando a vinha vai florescer, quando está perto de receber a bênção, aí vem as raposinhas e querem destruir. Então, você sabia que a raposa, ela é oportunista? Você sabia que as raposas são astutas, enganadoras, encantadoras? Não andam em bandos, sabia disso? E que elas causam estragos muito grandes? Pesquisadores e historiadores contam que as raposinhas comiam as raízes das plantas. Elas destruíam as raízes. Depois que destruiu a raiz, acabou. Então a flor caía, a flor murchava e toda aquela vinha poderia se perder. Então Salomão aqui não está falando de uma vinha no sentido de um pé de uva, de cachos de uva. Ele está falando de relacionamentos. Ele está falando do amado. Ele está falando da querida. Daquela que levanta, ele chama ela de amiga minha. Esse texto do capítulo 2 do Cantares de Salomão
no versículo 12, que é tão pregado, que aparecem as flores na terra, né? O tempo de cantar chega, a voz da rola ouve-se na terra, a figueira deu seus figuinhos, capítulo 2, versículo 13, as vides estão em flor, os pés de uvas estão todos floridos, estão carregados, olha que interessante, que coisa linda. Olha, os figos já estão dando seus figuinhos. Mas tem um porquê aqui. Cuidado, tá? Apanha as raposas e as raposinhas, porque elas fazem mal à sua vinha. Vamos pedir a Deus sabedoria e graça para apanhar as raposas e as raposinhas? Não deixe se encantar, não deixe se levar, não deixe o problema crescer. É raposinha, a raposinha vai crescer. Mas tá fazendo, é bonitinho, mas pode comer a raiz e matar a planta, comprometer toda uma colheita. Pensa nisso, pensa. E como que eu vou apanhar essas raposinhas? Na oração, no jejum, na prudência, na vigilância, na santificação, na temperança, no domínio próprio. Busca os frutos do Espírito, que eles vão te ajudar como armas fortes para apanhar as raposinhas. Mas as raposas, além de serem oportunistas, elas são astutas, enganadoras, fazem estragos por onde passam. As raposinhas parecem inofensivas, parece que não são destruidoras, mas são, viu? São. Mastigavam as raízes das plantas. As raposinhas destroem as flores e, consequentemente, comprometem os frutos. Sem flor não há fruto. Às vezes, por não atentarmos, e aqui eu quero caminhar para a conclusão, porque aqui é só uma reflexão. Uma reflexão desse quinto livro poético do Antigo Testamento. Se discute muito sobre a autoria, e não mesmo falando a respeito de Salomão, uns dizem que foi Salomão que escreveu, outros dizem não, alguém escreveu acerca de Salomão, então a autoria é incerta, mas o assunto é falado sobre o Salomão, e isso é o que importa. As discussões entre o autor, isso não faz sentido nesse momento. O que eu quero trazer nesse momento para o nosso coração é para tomarmos muito cuidado com as raposinhas, porque elas não brincam. Essas raposinhas não são filhote de gatinhas que você tem em casa. Essas raposinhas são situações que vêm pequenininha e vão crescendo. Você não resolve enquanto é pequeno, não resolve na hora que acontece, na hora que você vê o diagnóstico de que aquilo pode estragar a minha vinha, mas vai levando. Não, isso aí dá para levar. Não, elimine o problema logo no começo, porque o problema tem tendência a crescer. Então, às vezes, por não atentarmos para o perigo que as coisas pequenas, que são as raposinhas, representam, por acharmos que somos sábios, por acharmos que somos entendidos, que as nossas experiências podem nos proteger e que aquilo é tão insignificante, deixa para lá. Muitas vezes, por pensarmos assim, nós comprometemos a nossa família, nós comprometemos o nosso ministério, nós comprometemos amizades, e aí o prejuízo é muito sério, tá bom? A senhora pode me dar um exemplo de raposinhas? Muitos. A mentira, a inveja, o engano, o ódio, a raiva, o orgulho, a falsidade, a traição e tantas outras coisas. Começam tudo pequenininho, nada começa grande, tudo começa pequenininho. Uma mentirinha, um pouquinho de orgulho, uma raivazinha, e eu vou deixando, daqui a pouco o ódio, vai deixando. A murmuração começa só com uma reclamação, daqui a pouco a traição, não deixa não. Apanhe as raposas e as raposinhas, porque elas podem destruir, comprometer toda a sua vinha. Antes que seja tarde demais, apanhe as raposas e as raposinhas. Que Deus abençoe você. Um abraço no coração. Até a próxima.